Então vamos lá, gente, para mais um pedacinho da nossa aula de teologia contemporânea, e hoje nós estamos falando sobre a teologia e o existencialismo, ok? Então esse é o segundo vídeo da nossa aula de hoje, tá bom? Nós estávamos falando sobre a ressurreição de Jesus, o que se entende sobre a ressurreição dentro da teologia existencialista, e agora nós vamos comentar também sobre o conceito de igreja que se tem dentro dessa corrente teológica, né? O conceito de igreja é radicalmente mudado. Então, por causa dessa interioridade e subjetividade que existe no exercício da fé, da vida cristã. Então, o conceito de igreja, nesse sentido, Deus está sempre sujeito. Ele é sempre tu e nunca ele, né? Então, o Senhor só pode ser movido em resposta ao seu chamado. Você veja como centraliza aí o ser humano nessa relação com Deus, né? Ele só pode ser movido em resposta ao seu chamado, que vem interiormente. Então, Deus sempre me trata como sujeito, é um Deus que fica somente na dimensão pessoal, então não tem aquela mentalidade mais comunitária, de corpo, né, que a gente vê desde lá os tabernáculos, desde Moisés, não se tem essa ideia, e também nunca como um objeto. A relação entre Deus e o homem só acontece por uma experiência emocional a ser realizada por um sentimento genuíno. Então aqui a emoção humana ela é trazida para esse espaço de relacionamento com Deus. Nós vamos ver que existem outras correntes que são exatamente o oposto. Não pode ter sentimentalismo, você não pode se emocionar na presença de Deus como se nós não fôssemos um ser completo, né? Corpo, alma e espírito. Então é claro que diante de Deus nós vamos nos emocionar. Claro que diante de Deus nós vamos chorar, ou nós vamos nos alegrar, né? Se a gente vê as várias expressões na Bíblia, aquela própria mulher que derrama o seu bálsamo, né? No outro texto ela derrama suas lágrimas e seca, ela chora abundantemente aos pés de Jesus. Então, dizer que na presença de Deus a gente não pode se emocionar, que a emoção ela torna esse encontro com Deus desqualificado, então é uma compreensão também deturpada. Então são os exageros que a gente consegue ir identificando. Então você é convidado nessa nova fase sua acadêmica de estudante a ir observando, né? Não como o detentor de todas as respostas, mas discernindo aquilo que vai acontecendo na experiência da fé da igreja de hoje, ok? Então, a relação entre Deus e o homem só pode acontecer, como eu falei anteriormente, numa experiência emocional, num sentimento genuíno. Bom, é verdade que os nossos sentimentos são abalados, são confrontados e são redimidos ali com o Senhor, né? Na presença do Senhor. Então, um outro ponto importante é que o relacionamento com Deus e com a sua palavra é uma decisão. E nenhum homem pode tomar decisão pelo outro, de fato, né? Essa teologia vem destacar esse entendimento da experiência pessoal com Deus. Então, eu não posso ter a experiência por outra pessoa e outra pessoa não pode ter essa experiência no meu lugar. Cada um deve ter, precisa ter a sua experiência com Deus. Então, você veja que é importante a gente ir lendo sobre essas várias teologias, porque não significa que a gente nada pode aproveitar, ou que tudo a gente descarta, ou que tudo a gente absorve.
mas a gente vai fazendo ali um garimpo, né? E observando aquilo que é saudável para a nossa fé. Então, para a maioria dos existencialistas, a igreja, como uma estrutura visível, ela apenas atrapalha. Atrapalha a conversa decisiva entre o eu e o tu, que é Deus, entre o meu relacionamento pessoal com Deus. Ora, se nós temos que ter o nosso relacionamento pessoal com Deus, e isso é fato, isso não descarta da riqueza do nosso relacionamento com Deus no meio do povo cristão, no meio da igreja de Deus, né? Mas para esse movimento existencialista, não. A igreja é uma estrutura invisível que apenas atrapalha o meu relacionamento com Deus, o relacionamento do eu com tu, ou com ele, né? Então, sobre esse tema, a gente vai ter, por exemplo, um livro chamado Eu e Tu, de Marlene Buber, tá? Vai tratar sobre essa situação. Editora Cortez e Moraes. Tá lá na página 170, só para a gente mencionar. E parece, então, dentro dessa visão, não haver lugar para a igreja como corpo de Cristo, pois ela se transformou num estorvo semelhante à religião e seus líderes no tempo de Jesus. Então, aqui a crítica é tão severa à igreja, como a igreja vive, como a igreja se transformou, como a igreja é, que se descarta totalmente a importância da igreja na comunhão e na adoração no próprio culto a Deus, né? Então, facilmente um chamado cristão existencialista, ele pode defender que ele é cristão na casa dele, que ele não precisa da igreja, ele não precisa de uma liderança espiritual, ele não precisa participar da ceia junto com os irmãos, tá? Então, esse cristão, ele é justificado por essa teologia existencialista. E eu quero saber, você tem, na sua jornada aí, você tem identificado pessoas com esse entendimento, com esse pensamento? Então é importante, e quando a gente for ver os teólogos, né, que vão defender essas várias ideias, é importante a gente conhecer para a gente identificar e para a gente dialogar, para a gente orientar, né, dentro da palavra, dentro da nossa fé, né, dentro até da nossa doutrina mesmo. Dentro da doutrina bíblica, ok? Então, essa mesma observação que a gente fez aqui agora sobre a igreja, eles vão fazer também acerca da palavra de Deus. Então, eles vão dizer que a palavra de Deus, a revelação viva e as escrituras são coisas muito particulares que a gente precisa compreender dentro da visão deles. Então, para o existencialista, a palavra de Deus, a palavra escrita, ou seja, o livro sagrado, as sagradas escrituras, esse livro é um obstáculo incômodo no caminho de uma decisão. Então, olha que aí a gente já começa a ter bastante dificuldade, né? Quando eles veem na Bíblia, no livro sagrado, no livro escrito, na palavra escrita, um incômodo no caminho desse eu que se encontra pessoalmente com o tu, que é Deus. Por quê? A Bíblia, ela vai impor o caminho, né? Ela vai pavimentar o caminho da fé cristã. Então, a fé cristã, ela não é só uma experiência pessoal com Deus, mas ela tem densamente, ela tem todo um alicerce que sustenta essa experiência e até protege
das heresias e dos desvios, né? Mas dentro dessa visão, não. A Bíblia acaba sendo uma pedra de tropeço, um empecilho, um obstáculo, né? Para que esse ser humano, se encontre com Deus da maneira particular e pessoal. Então, veja, não é a visão da experiência de conversão que é pessoal, não é nesse sentido, mas é na sua própria experiência com Deus, contínua com Deus. Então, essa palavra escrita, ela vai ser uma baliza desnecessária dentro dessa visão existencialista. A palavra viva, para eles, é uma coisa. A palavra escrita, para eles, é outra coisa. E se não há a consideração da palavra escrita como sendo a palavra de Deus, então, nesse sentido, eles ficam sem uma regra ou sem uma norma de autoridade, né? Porque o que acontece quando a gente é envolvido por tantos ventos de pensamentos, de afirmações, né, de ideologias, a gente confronta isso com a palavra de Deus. A palavra de Deus é essa peneira que vai nos fazer compreender aquilo que é de fato genuíno dentro da nossa fé e aquilo que é poeira, ou aquilo que é modismo, ou aquilo que é até distorção da palavra do Senhor, da nossa fé. Se não há essa regra, então vocês percebem que fica muito solto todo esse tipo de movimento, né, de pensamento, tá? Assim, os existencialistas separam, aí eles vão fazer distinção do que eles chamam de Cristo e o que eles chamam de Jesus. O que eles chamam de igreja, das escrituras, das ordenanças e dos sacramentos. Então, tudo isso vai ser deixado de lado, né? O Jesus que eles vão ver é o Cristo histórico, né? É esse que eles querem, é o Jesus histórico que eles querem acompanhar, e não o Jesus da fé tão somente, tá? Então, vai ter essa divisão, né? Quanto à igreja, quanto à ressurreição, quanto à própria palavra de Deus que a gente está vendo agora, tá? Outra coisa que eu quero destacar aqui com vocês é sobre o existencialismo quando ele aparece em várias formas. Mas eu vou deixar esse para o terceiro vídeo para não ficar muito longo, tá bom? A gente se encontra então já já.